Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, irei resolver as atividades de Química da semana 3 do volume 4 do terceiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre isomeria plana. Mas antes de irmos para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando a gente disponibilizar a aula no canal. Se gosta da aula, deixe seu like. Também eu peço a vocês que nos sigam lá no Instagram. No nosso Instagram, toda semana tem quiz, tem conteúdo legal, tem informações para todos vocês sobre Enem, sobre vestibulares seriados. Então, nos acompanhem lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Mas o que é isomeria? Isomeria é a parte da química orgânica onde nós estudamos os isômeros. O que é um isômero, professora? São dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Como assim, professora? Uai, tem a mesma fórmula molecular, a mesma substância? Não, gente. A gente sabe que pela propriedade do carbono em formar em fazer 4 ligações covalentes, esse carbono ele pode estar em diferentes configurações, em diferentes cadeias. E aí, a gente sabe que uma mesma fórmula molecular, ela pode representar compostos diferentes. E aí, a isomeria, ela é dividida em duas partes. A isomeria plana, que a gente vai trabalhar nessa aula, e a isomeria espacial, que vai ser a aula da semana 4. A isomeria plana, ou também chamada de isomeria constitucional, a gente observa a diferença entre os isômeros pela constatação da simples análise da forma estrutural plana. Já para a gente verificar a isomeria espacial vai ser aquela que só pode ser explicada por meio de fórmulas estruturais espaciais. E só será possível diferenciar os isômeros através dos modelos moleculares espaciais. E a isomeria espacial ela se divide em isomeria geométrica cis-trans e isomeria óptica, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Nessa aula, a gente vai trabalhar com a isomeria plana, ou também chamada de isomeria constitucional. Nós temos 5 tipos de isomeria plana, 5 classificações diferentes. A primeira classificação são os isômeros de função. Ah, Simone, função. O que é função? Ai. Toma cuidado, gente. Se vocês me fizerem essa pergunta na altura do campeonato, não saber o que é uma função orgânica, pode sair correndo. Tô brincando, mas é muito importante, tá bom, gente? Para vocês que estão no terceiro ano, todas as nossas aulas de química orgânica até o momento, elas são fundamentais para a compreensão aqui de isomeria. Então, isômero de função são isômeros classe de substâncias diferentes, são aqueles que apresentam grupos funcionais diferentes. Então, vamos aqui dar exemplo para vocês entenderem. Então, aqui nós temos uma função álcool, aqui nós temos uma função éter. São substâncias diferentes? Sim. São funções diferentes? Sim. Mas possuem a mesma fórmula molecular, C2H6O. Então, por isso, são classificados como isômeros de função. Outro exemplo, C3H6O. Todas as duas substâncias apresentam a mesma fórmula, só que uma é o grupo funcional cetona e a outra é um aldeído, certinho? Então, são isômeros de função. Outro tipo de isomeria, isômero de cadeia. Então, são isômeros de mesma classe de substância, então a função orgânica ela é a mesma, mas vão diferir apenas quanto ao arranjo da cadeia carbônica de suas moléculas. Então, por exemplo, todas as duas substâncias aqui têm fórmula molecular igual, C3H6, só que uma é cadeia aberta e a outra é cadeia fechada. Então, é a mesma função, não é? Sim, professora. Todos os dois são hidrocarbonetos, mas uma é cadeia aberta, outra é cadeia fechada. Então, aqui são caracterizados isômeros de cadeia.
Um outro exemplo. Todos dois aqui, gente, são hidrocarbonetos, certo? Fórmula C4H10. Só que um é cadeia linear e o outro é cadeia ramificada. Então, por isso, são isômeros de cadeia. Apresentam a mesma função orgânica, mas a cadeia carbônica ela é diferente. Um outro tipo de isomeria é isômeros de posição. Os isômeros de posição, eles apresentam a mesma função, mesmo grupo funcional, eles apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas vão diferir na posição, por exemplo, do grupo funcional ou na posição de uma ligação dupla ou tripla, de uma insaturação, ou a posição de um substituinte. Então, por exemplo, aqui, ó, C3H8O, todos dois têm a mesma fórmula molecular. Todos dois são álcools, todos dois apresentam cadeia carbônica linear. O que está diferindo? A posição do álcool. Aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Então, são classificados como isômeros de posição. Outro exemplo. Aqui, ó, a acetona está na posição 2. Aqui a acetona está na posição 3. Então, são classificados como isômero de posição. Outro tipo de isomeria, chamada de isomeria de compensação ou metameria. São isômeros que possuem cadeia carbônica heterogênea. Então, nós temos heteroátomo na cadeia carbônica. E o que vai acontecer? Esse heteroátomo, ele vai pertencer à mesma função química, mas vão estar posicionados em diferentes locais. E aí, muitos estudantes confundem isomeria de compensação ou metameria com isomeria de posição. Tomem cuidado. Só vai ocorrer metameria com heteroátomos na cadeia carbônica. Vai mudar a posição, ok? Então, exemplo. Por exemplo, aqui na amina. Aqui, gente, nós temos um carbono de um lado e 3 carbonos do outro. É a metilpropilamina. Aqui nós temos 2 carbonos em cada lado. Ambos são aminas, as cadeias são lineares, o que está mudando aqui é a posição do heteroátomo na cadeia. Então, por isso que são classificados como isômeros de compensação. O mesmo ocorre aqui, ó, para esse éster. Aqui nós temos cadeia principal com 2 carbonos, aqui nós temos cadeia principal com 1 carbono. O que está mudando é a posição aqui do heteroátomo. Logo, é um isômero de compensação, certo? Próximo e último vai ser o isômero dinâmico, ou também chamado de tautomeria. Ele só ocorre em 2 situações, quando nós temos o enol secundário ou enol primário. Quando a gente tem o enol secundário, ou seja, o álcool está ligado a um carbono secundário, vai ter um equilíbrio dinâmico entre o enol e a acetona. Agora, quando for um enol primário, vai ter um equilíbrio dinâmico entre o enol primário e aldeído. Então, a isomeria dinâmica, ou também chamada de tautomeria, ela só ocorre quando nós temos aqui o grupo funcional enol. Ele vai estar em equilíbrio enol, vai ser um equilíbrio, né? Ceto-enólico ou aldo-enólico. Cetona, enol ou aldeído, enol. Tranquilo? Então, essa era a teoria que a gente tinha que ver. Vamos para as atividades? Primeira atividade. Indique a isomeria plana apresentada por cada um dos itens a seguir e justifique sua resposta. Então, gente, letra A. Nós temos a mesma cadeia carbônica, então todos dois são aromáticos, ok? Só que aqui, gente, nós temos uma hidroxila, que corresponde aqui a hidroxila ligada ao carbono saturado, é um álcool, e aqui nós temos oxigênio entre carbonos, que é o éter. Então, esses aqui são isômeros de quê? Isômeros de função. Qual que é a justificativa? São isômeros que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam funções diferentes. Um é álcool e o outro é éter, certo? Letra B. Então, aqui, ó, gente, é a mesma tipo de cadeia carbônica. Todos dois são aromáticos. Todos dois têm 2 substituintes, né? Só que todos dois são a mesma função.
Só que aqui está mudando a posição. Aqui está substituinte na posição 1, 2 e aqui 1, 3. Então, é isômero de posição. Justificativa. Porque os substituintes no anel aromático estão em posições diferentes. Um está na posição 1, 2 e o outro na posição 1, 3. E aqui, gente, letra C, nós temos a mesma função, amina, e é um heteroátomo na cadeia. E a gente viu que toda vez que nós tivermos um heteroátomo, uma cadeia heterogênea, né? A gente vai ter a função chamada isomeria de compensação ou metameria. Qual é a justificativa? Nós temos um heteroátomo em posição diferente na cadeia carbônica. Muito tranquila a atividade, né? Próxima atividade, atividade 2. Determina a estrutura dos isômeros abaixo. Então, tá pedindo para a gente fazer um álcool e um éter com a fórmula C4H10O. Então, aqui é um álcool com 4 carbonos. Eu fiz aqui o álcool primário, o butanol, butan-1-ol. E o éter, eu fiz aqui o etoxetano. Então, oxigênio em cada lado aqui, 2 carbonos. Existem outras possibilidades para serem feitas, ok? Eu fiz essa aqui. Tranquilo? Letra B. Possui fórmula molecular C5H10O e seja aldeído e cetona. Então, são 5 carbonos. Eu fiz um aldeído aqui, o pentanal, de cadeia linear, e a cetona eu coloquei aqui na posição 2. Todas duas têm fórmula C5H10O. E letra C pede para a gente fazer a fórmula molecular, um ácido carboxílico e um éster que tem a fórmula molecular C3H6O2. Então, ácido carboxílico, gente, é na extremidade, né? Então, 3 carbonos aqui é o ácido propanoico. Só tem essa possibilidade. E o éster, você teria 2 possibilidades. Você poderia fazer o metanoato de metila ou etanoato de metila, assim como eu fiz. Tranquilo? Próxima atividade, atividade 3. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, que é o etoxetano, e a acetona, que é a propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão, que é da Polícia Federal. Alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessa substância. Então, gente, se é isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular, tanto do etoxetano quanto da propanona. Então, o primeiro passo é fazer aqui, descobrir, né, a fórmula molecular. Então, tá querendo isômeros de função. Então, primeira coisa, vamos aqui para o etoxetano. Se é isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, tem que ter 4 carbonos. Então, aqui a gente já pode cortar a letra E. Por quê? Penta são 5 carbonos. Então, não tem essa possibilidade. Depois, a gente vai aqui para as 2 possibilidades que deu isômero aqui para o etoxetano. O butanal e o butan-1-ol. Então, gente, o butanal, ele tem fórmula C4H8O. Então, não é isômero. Então, por isso que o isômero do etoxetano é o butan-1-ol. Então, sobrou aqui 2 alternativas da nossa resposta. Ou é B ou é D. A propanona tem fórmula C3H6O. Tanto o propanal quanto o propan-1-ol tem 3 carbonos. E aí tá as estruturas do propanal e do propan-1-ol. Só, gente, que o propan-1-ol tem mais hidrogênios que a propanona. Então, por isso que o isômero da propanona é o propanal. Resposta, letra B. Atividade 4. Os ácidos 2-amino-benzoico, que é a estrutura 1, 3-amino-benzoico, estrutura 2, e 4-amino-benzoico, estrutura 3, apesar de possuir a mesma fórmula molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto o 3 ele é produzido no nosso organismo. Considerado um antioxidante um precursor do ácido fólico. A estrutura desses ácidos estão presentes abaixo. Então, tá aqui a estrutura.
As moléculas dos ácidos 1, 2 e 3 são classificados como? Então, gente, são isômeros planos, porque avaliando aqui a estrutura plana, a gente identifica diferença. Então, a gente já pode cortar aqui enantiômero, que são isômeros ópticos, certinho? E aí, o que está variando aqui? Todos têm a mesma função, um ácido carboxílico, um amino e aromático, só que o que está variando aqui é a posição da amina, certinho? Então, é um isômero de posição. Muito tranquila essa, né? Atividade 5. Um estudante, durante uma aula de química orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Então, vamos avaliar item por item. Primeiro, o composto butan 1-ol e butan 2-ol apresenta entre si isomeria de posição. Então, para visualizar melhor, né? Claro que o que está variando aqui, gente, é só a posição do grupo da hidroxila, né? Do grupo álcool aqui. Então, para visualizar melhor, eu desenhei aqui as estruturas. Então, é isomeria de posição? Sim, está correto. Verdade. 2. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Então, aí já fica mais difícil, só de olhar o nome, classificar se é cadeia, se está verdade ou não. Então, para facilitar, está aqui a estrutura do pente-2-eno e do 2-metil-but-2-eno. Então, o que está variando aqui? Todos os dois são hidrocarbonetos, todos os dois têm ligação dupla, mas está variando aqui a cadeia. Aqui, ó, nós temos ramificação, aqui é cadeia linear. Então, está correta a classificação do estudante. Depois, os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, também chamados de metameria. Então, para ter esse tipo de isomeria, tem que ter heteroátomo na cadeia carbônica, o que não ocorre. Propanona, essa aqui, é uma cetona e propanal é um aldeído, são isômeros de função. Então, tá errado o 3. E a última, os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Então, tá aqui a estrutura. Os dois são éster, não é função. Aqui é a metameria. Então, 4 está errado. Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondente são apenas 1 e 2, letra A. E assim, a gente finaliza as atividades dessa semana. Foi bem tranquilo, né? Se surgiu alguma dúvida, deixe um comentário. Se gostou da aula, deixe seu like. Bom estudo, pessoal! Até nossa próxima aula!